pacato vilarejo cheio de paz, não imaginava que na primavera de 84 a paz e o sossego iriam ser destruídos por uma série de eventos na fazenda Wide Hill. Eventos bizarros que vocês vão conhecer agora. E, gente, bem-vindos de volta ao canal Mentes Macabras. Meu nome é André Gael e hoje eu vou trazer para vocês um caso lá da Europa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um gostei pra mim, porque assim você está incentivando o canal a trazer sempre casos novos. Não esquece de se inscrever, porque aqui a gente tem 2 casos toda semana, terça e sexta, às 19h19. Vou deixar na descrição também as redes sociais do canal e as minhas pessoais. E vamos logo pro caso, porque é para isso que você veio. Em 1984, Graham Backhouse, de 44 anos, e sua esposa Margaret Backhouse viviam a poucas horas de Londres, na fazenda do casal, na pequena aldeia de Horton. Uma comunidade agrícola em um lugar pacífico e tranquilo. E embora essa fazenda não estivesse em seu melhor momento, porque não estava dando lucro, a família parecia estar tranquila e feliz. Eles viviam nessa fazenda com seus 2 filhos, Harry, de 10 anos, e Sophie, de 8 aninhos. Backhouse era um ex-cabeleireiro que tinha herdado aquela fazenda de seus pais e família. Ele era muito querido ali na região, conhecido como uma pessoa muito engraçada, muito querida, e também nunca tinha tido problemas ali com ninguém. Nem mesmo com seu vizinho mais próximo. O vizinho dele tinha perdido o filho dele há 2 anos, estava agindo de forma estranha, segundo Backhouse, então nem mesmo com esse vizinho ele tinha tido problema algum. Agora a gente vai começar a história. Preste bastante atenção para você entender o contexto de tudo. No dia 30 de março de 1984, a paz começou a mudar naquele lugar. Um funcionário da fazenda, ali em uma das suas rondas, descobriu na cerca da fazenda, da divisa da fazenda, a cabeça de uma ovelha preta na estaca da cerca. E junto, um bilhete que dizia: "Você é o próximo". O fazendeiro recebeu mais tarde inúmeros telefonemas e bilhetes ameaçando ele de morte. Porém, ele avisou a polícia, mas até então, nada foi feito. No dia 9 de abril de 1984, Margaret logo de manhã diz a Backhouse que ela quer ir até a cidade fazer compras. Porém, ao tentar ligar o carro para ir até lá, o carro não funciona. Ela entra novamente em casa, é quando Backhouse diz para ela que ele não vai usar seu carro naquele dia, que ela pode ir com o carro dele. Então Backhouse saiu para os campos da fazenda para fazer seus afazeres, e sua esposa continuou se arrumando. Algum tempo depois ela também saiu, ela entrou no carro, ligou a chave e o carro explodiu. Nesse momento, Backhouse estava no celeiro ouvindo o rádio no último volume, então ele não escutou os pedidos de socorro de sua esposa. Sua esposa, no momento da explosão, conseguiu sair do carro, até que desmaiasse de agonia alguns metros depois. Os funcionários que ouviram o barulho foram até o celeiro para avisar Backhouse do que tinha acontecido. Ele, desesperado, entrou na casa, ligou para a ambulância, pediu para eles virem o mais rápido possível, porque sua esposa havia sofrido um atentado com uma bomba no carro. Margaret conseguiu sobreviver. Segundo a polícia, ela levou muita sorte porque os bancos do carro eram de muita boa qualidade. Caso contrário, teria acontecido algo pior. A bomba tinha 2 seções de tubo de metal, cheias de pólvora extraídas de cerca de 1 dúzia de cartuchos de espingarda, carregada com milhares de pelotas de chumbo. A bomba foi cuidadosamente posicionada para cima, no banco do motorista. Os médicos contam que tiveram que remover mais de meio quilo de pelotas e estilhaços das pernas e das nádegas de Margaret, e que era quase um milagre ela ter sobrevivido. Backhouse também contou que ele tinha dúvidas sobre a seriedade com que a polícia estava levando as denúncias que ele tinha feito, dos bilhetes, dos telefonemas. Ele disse que aquilo estava cada vez mais sério, ainda mais com essa tentativa de assassinato. Ele disse que poderia ter sido ele e os filhos e toda a família no carro naquela manhã. Então a pequena população e também a polícia daquela comunidade começou a tratar o caso com muito mais seriedade. Eles tiveram até a ideia de colocar a casa de Backhouse 24 horas por dia, protegida, enquanto as investigações continuavam. O Sr. Backhouse, para ajudar nas investigações, admitiu ter tido vários casos extraconjugais com várias mulheres ali da região. Ele disse então que isso seria um motivo para algumas pessoas não gostarem dele. Eles concluíram que a pessoa queria matar ele, e não Margaret, já que a bomba foi colocada no carro do homem. Então Backhouse recebeu mais um bilhete anônimo. Nesse bilhete dizia: "Vim 2 vezes semana passada, mas os porcos estavam por perto". O detalhe é que a palavra 2 vezes estava escrita errada. A polícia desconfiou que tinha sido intencionalmente. Eles também tinham outra pista. A letra O no bilhete encontrado com a cabeça da ovelha tinha uma letra O que foi circulada várias vezes, o que deixaria no papel abaixo outras marcas da letra O. E podia ser descoberta através de uma técnica de iluminação oblíqua que protege a sombra.
Era pouco, mas já era um início. Então a polícia pediu ao Backhouse uma lista de nomes de todo mundo que ele poderia achar que não gostava dele. Maridos, namorados de ex-ficantes, ex-namoradas. Entre os citados estava o nome de David Hodgson. Backhouse havia ficado com a esposa desse homem algum tempo atrás. Além disso, David também trabalhava numa empresa que demolia pedras, ou seja, tinha acesso a bombas. E se não bastasse, David também era eletricista especializado em fiação de carros. Porém, esse homem tinha um álibi. Ele tinha saído do país 3 dias antes da explosão e só retornou depois que tudo isso tinha acontecido. Depois que a polícia confirmou esse álibi, eles começaram a investigar o vizinho de Backhouse, Colin Baddeley Taylor, de 63 anos, aquele que tinha perdido seu filho com 19 anos há pouco tempo, que eu citei no início do vídeo. O filho de Taylor tinha morrido 2 anos antes em um acidente de carro. Taylor, assim como Backhouse, também era muito querido na região, não tinha problemas com ninguém, apenas estava com início de depressão. Ele era uma espécie de um marido de aluguel ali da região, e também ficou muito conhecido depois que construiu um banco na beira de uma estrada, onde no encosto do banco dizia: "Espere um pouco". Entanto, Taylor disse à polícia que realmente existia uma disputa de terras entre eles e que os dois nunca se entenderam muito bem. Ele também disse que a polícia não tinha nenhuma evidência contra ele, então as investigações voltaram à estaca zero. Então, como não havia mais suspeitos, a polícia continuou cuidando da casa de Backhouse. Então, no dia 18 de abril, 10 dias depois que tudo aquilo aconteceu, o investigador David Edward ligou para Backhouse para ver como ele estava, e num tom irritado, disse que estava cheio da presença da polícia e que queria voltar à vida normal. Backhouse disse que enquanto sua esposa estivesse protegida no hospital e seus filhos estivessem com parentes, eles poderiam retirar toda a proteção policial, porque assim faria com que o homem-bomba saísse de onde ele estava e tivesse a probabilidade de ser pego. A polícia concordou com aquilo, então retirou todos os carros de polícia, toda a proteção que tinham. Uma outra alternativa, que Backhouse permitisse que eles instalassem um botão de emergência dentro da casa. Se acontecesse alguma coisa, aquele botão podia ser acionado e a polícia viria imediatamente. Backhouse concordou em instalar o botão. Então, apenas 2 semanas depois, no dia 30 de abril, o botão é acionado. Vários carros de polícia foram até a fazenda de Backhouse. Quando chegaram lá, encontraram uma cena cheia de sangue e morte. O chão da casa estava cheio de sangue. Havia cadeiras caídas por todos os lados e na parte inferior da escada estava o corpo de Colin Taylor, o vizinho de Backhouse, com um grande buraco no peito. Ele estava segurando uma faca artesanal na mão direita com muita força. Eles verificaram que ele estava morto e que também ele tinha levado um tiro no peito com uma espingarda de cano duplo. Mais à frente, na sala da casa, a polícia encontrou Backhouse, encolhido no canto, chorando e dizendo: "Eu não matei o filho dele. Eu não matei o filho dele." A polícia disse que ele tinha vários ferimentos pelo corpo, entre os mais graves, um corte que ia da orelha até a boca e também do ombro esquerdo até a cintura direita. Então, imediatamente eles chamaram socorro médico. Parece que a vingança atingiu seu clímax. Backhouse tinha sobrevivido e matado o assassino, e sua esposa e filhos estavam seguros. Backhouse contou para a polícia que o homem tinha chegado em sua casa, perguntado como estava Margaret depois do atentado. Então, durante a conversa, o homem puxou a faca, cortou seu rosto, cortou seu peito e no meio da conversa confessou que era ele que tinha feito os telefonemas, mandado os bilhetes, colocado a cabeça da ovelha lá na cerca e também era ele que tinha feito a bomba para tentar matá-lo no carro. Backhouse também contou para a polícia que durante a briga, Colin, o seu vizinho, disse que ele, Backhouse, era o culpado da morte do seu filho há 2 anos atrás. Então Backhouse disse que deu tempo dele correr, pegar a espingarda e apontar para o homem. Ele falou que não era para Colin se aproximar, senão ele ia atirar. Colin não escutou, correu para o lado de Backhouse, então, no modo de defesa, ele atirou para se defender. 2 vezes. Eles desconfiaram dessa história toda desde o começo, mas não investigaram muito a fundo. Eles desconfiaram porque no dia do atentado contra a esposa de Backhouse, Backhouse, sem mesmo ter chegado perto do carro, ligou para a ambulância para socorrer sua esposa. Porém, na gravação da ligação, ele deixou claro que era uma bomba que tinha explodido no carro. Como ele sabia, se nem os funcionários sabiam o que estava acontecendo, e nem ele chegou a ir até o carro antes de ter ligado para a ambulância. Na cabeça do investigador Geoffrey Robson havia uma imagem. Colin, o vizinho, um homem possuído por uma raiva extrema, segurando uma faca artesanal e indo contra a vítima para cortar e matar. Em seguida, havia o próprio Backhouse, um homem pego de surpresa correndo para pegar sua arma. E depois de alertar o vizinho que ia atirar para encerrar aquilo,
atira nele como o único meio de evitar a sua morte. A compreensão chegou quando ele examinou cada gota de sangue onde quer que ela estivesse. O investigador sabia que durante lutas intensas, especialmente quando a pessoa é atacada com faca, o sangue, quando corta a pessoa, é jorrado, é respingado de várias formas. Isso reflete a intensidade e a direção em que a luta aconteceu. Ou o desespero da vítima em fuga, uma torção, tentando evitar a morte, ou ferimentos graves. Para ele, o sangue goteja, escorre, espirra, é arremessado, mancha. Tudo isso é chamado de análise de respingos de sangue. As gotas de sangue mostravam uma vítima que ficou parada enquanto era cortada com uma faca, ao invés de se defender do seu agressor. O sangue arremessado em uma luta, como que Backhouse descreveu, deveria ser sangue do tipo ponto de exclamação, mas o sangue encontrado na casa tinha gotas circulares, o que indica que a pessoa estava parada no momento do corte. Mais uma coisa estranha é que as cadeiras estavam caídas sobre o sangue, e não o sangue sobre as cadeiras. Mais uma coisa estranha também, tinha apenas a marca da mão de Backhouse nas costas da cadeira. Backhouse realmente havia cortado a mão, mas uma coisa que não tinha explicação é que a arma que ele correu para pegar no desespero e atirou no seu vizinho não tinha nenhuma gota de sangue. A arma estava limpinha. As suspeitas do investigador Robson concluíram-se quando Backhouse disse que correu para a cozinha para pegar a arma para se defender contra o seu vizinho. Só que nesse caminho não havia gotas de sangue. Ou seja, eles concluíram que Backhouse atirou a queima-roupa contra o seu vizinho, e não em modo de defesa, como ele havia dito. Um patologista explicou também que uma das feridas de Backhouse, aquela que ia do ombro esquerdo até a cintura direita, só poderia ter sido feita por um agressor caso Backhouse tivesse ficado totalmente imóvel enquanto era cortado pelo homem do começo ao fim. Afinal, é natural que qualquer pessoa, ao ser agredida, se afaste para tentar evitar a agressão. O mesmo patologista disse também que quando qualquer pessoa morre, as mãos tendem a ficar mais moles, ainda mais quando leva 2 tiros. Só que o vizinho de Backhouse estava segurando com força a faca que supostamente ele usou para tentar matar Backhouse. Outra descoberta. A mão de Colin, o vizinho de Backhouse, estava totalmente cheia de sangue. Algo incomum, já que a faca, como ele segurava a faca tão forte, iria impedir que o sangue fosse espalhado totalmente na mão. Ou seja, a mão dele deveria estar parcialmente cheia de sangue, e não totalmente. Um dos bilhetes foi achado fibras de tecido idênticas a fibras de tecido de uma das blusas de Backhouse. E por fim, ao averiguar a casa novamente, eles encontraram um caderno. Nesse caderno, nas folhas em branco, havia um O circulado várias vezes, idêntico ao O encontrado nos bilhetes. Então a polícia chegou à conclusão que Backhouse havia feito os ferimentos em si mesmo enquanto estava na cozinha. Eles imaginam Backhouse parado e se preparando contra a dor intensa enquanto ele mesmo corta profundamente o seu próprio rosto e o seu próprio corpo. O sangue caído em círculos revelou isso perfeitamente formados, em vez de respingos, manchas e pontos de exclamação que normalmente é formado quando a pessoa está sendo atacada. Por último, Backhouse teria derrubado as cadeiras para dar a impressão de uma luta. Foi descoberto então que Backhouse estava seriamente endividado, devendo cerca de 70 mil libras. Alguns dias depois do atentado de sua esposa, ele aumentou o seguro de vida dela, de 50 para 100 mil libras. Misteriosamente, o carro dela estragou naquele dia e ele sugeriu que ela pegasse o carro dele no dia do atentado. Como sua esposa havia sobrevivido, ele ganhou um novo problema: garantir que a polícia tivesse o suspeito para o atentado. Foi então que ele atraiu o vizinho Colin para sua fazenda com a intenção de consertar alguns móveis de sua casa, mas na verdade era para ser assassinado. Backhouse então foi acusado do assassinato de Colin Bradley Taylor e também de sua tentativa de assassinato da sua esposa Margaret Backhouse. Ele sempre negou tudo, mesmo a polícia tendo evidências e provas contra ele. Já na cadeia, ele pediu para um outro preso escrever uma carta, um bilhete para a polícia, dizendo que o verdadeiro responsável pelo atentado seria realmente Taylor. Então esse colega de cela fez a tal carta, porém a polícia desconfiou, fez alguns exames e descobriu todo o esquema, não adiantando absolutamente nada para ele. Graham Backhouse foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua em seu julgamento, no dia 18 de fevereiro de 1985. Em junho de 94, enquanto ele jogava cricket na prisão, um jogo parecido com beisebol, ele teve um ataque cardíaco e morreu com 53 anos. Pouco depois de sua morte, a polícia revelou que ele estava noivo de uma mulher chamada Rosemary,
que havia roubado cerca de 3 milhões de libras por se passar por uma aristocrata nobre. 9 meses depois, em março de 1995, Margaret Backhouse morreu dormindo, aos 48 anos. Os Backhouse deixaram 2 filhos adolescentes, que foram terminados de ser criados por parentes. Eu não consegui informações de como foi a vida deles depois de tudo isso. Você já sabe, né? Se tem uma coisa que eu amo, é saber a opinião de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do caso, se você já conhecia esse caso, e não esquece de estar incentivando o canal. É só deixar um gostei aqui pra mim, e também não esquece de se inscrever e também ativar o sininho de notificação, porque aqui tem caso toda terça e sexta, às 19h19. Às vezes eu vou tentar trazer 3, então ativa o sininho para não esquecer. Muito obrigado para vocês que ficaram até o finalzinho, firme e forte. Tamo junto, se cuida!